Você já percebeu que a maioria das pessoas espera vencer para começar a agir como vencedores? Elas dizem para si mesmas: quando eu tiver sucesso, quando eu tiver dinheiro, quando minha vida mudar, então eu vou me comportar como alguém confiante. Mas Napoleão Hill ensinava exatamente o contrário. Ele dizia que a vitória começa na mente muito antes de aparecer na realidade. Antes de qualquer grande conquista existir no mundo físico, ela já existia na mente de alguém que acreditou nela com tanta força que começou a agir como se aquilo já fosse possível. Esse é o segredo que separa os vencedores das pessoas comuns. Os vencedores não esperam a vida mudar para mudar sua atitude. Eles mudam sua atitude primeiro, e então a vida começa a responder a isso. Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Ele entrevistou empresários, inventores, líderes e milionários que construíram suas próprias fortunas. E ele percebeu algo que todos tinham em comum. Antes de qualquer sucesso externo, eles possuíam uma mentalidade interna de vitória. Eles pensavam como vencedores, falavam como vencedores, tomavam decisões como vencedores, mesmo quando ainda não tinham nada. Isso pode parecer simples, mas é extremamente poderoso, porque a maneira como você se vê determina a maneira como você age. E a maneira como você age determina os resultados que aparecem na sua vida. Se alguém acredita profundamente que é fraco, incapaz ou destinado a fracassar, essa pessoa começa a agir de forma insegura, evita oportunidades, tem medo de arriscar, duvida de si mesma. E pouco a pouco, essa mentalidade se transforma em realidade. Mas quando alguém começa a agir como um vencedor, algo diferente acontece. Essa pessoa começa a tomar decisões mais corajosas, começa a assumir responsabilidades maiores, começa a buscar oportunidades onde outros veem apenas problemas. E o mais interessante é que o mundo começa a responder a essa atitude. Napoleão Hill explicava que a mente humana é extremamente poderosa. Aquilo que você acredita de forma repetida começa a moldar sua percepção da realidade. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, começa a atrair pessoas que pensam de forma parecida, começa a desenvolver confiança. E essa confiança muda completamente a maneira como você enfrenta os desafios da vida. Porque a verdade é que todos enfrentam dificuldades, todos enfrentam fracassos, todos passam por momentos de dúvida. Mas existe uma diferença enorme entre quem se vê como vítima da vida e quem se vê como alguém destinado a vencer. A pessoa que pensa como vítima diz: isso é impossível. A pessoa que pensa como vencedora pergunta: como eu posso fazer isso acontecer? Essa simples mudança de pergunta transforma completamente o caminho da sua vida. Napoleão Hill também falava muito sobre autossugestão. Isso significa que aquilo que você repete para si mesmo todos os dias começa a influenciar profundamente sua mente. Se você repete pensamentos de medo, dúvida e limitação, sua mente começa a aceitar essas ideias como verdade. Mas se você começa a alimentar sua mente com pensamentos de força, confiança e propósito, algo diferente acontece. Você começa a desenvolver uma nova identidade, uma identidade de vencedor. E essa identidade se reflete em tudo, na maneira como você fala, na maneira como você se comporta, na maneira como você enfrenta desafios. Os vencedores não são pessoas que nunca caem, eles são pessoas que se recusam a permanecer no chão. Napoleão Hill dizia que todo fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente. Isso significa que muitas vezes aquilo que parece ser um obstáculo na sua vida é apenas uma etapa do processo, mas apenas quem possui mentalidade de vencedor consegue enxergar isso. Quem pensa como derrotado vê o fracasso como o fim. Quem pensa como vencedor vê o fracasso como aprendizado. E essa diferença muda tudo. Se você realmente quer mudar sua vida, precisa começar com uma decisão simples. A decisão de parar de agir como alguém que espera permissão para vencer. Você não precisa esperar circunstâncias perfeitas. Você não precisa esperar que alguém acredite em você. Você não precisa esperar que o mundo diga que você está pronto. Você pode começar agora. Comece pensando como alguém que já decidiu vencer. Comece agindo com mais confiança. Comece assumindo responsabilidade pela direção da sua própria vida. Porque a verdade é que ninguém nasce vencedor. As pessoas se tornam vencedoras através das decisões que tomam todos os dias. Decisão de continuar tentando, decisão de aprender com os erros, decisão de acreditar em algo maior do que as dificuldades do momento. Napoleão Hill acreditava que existe um poder incrível dentro da mente humana. Um poder capaz de transformar ideias em realidade.
Mas esse poder só começa a trabalhar a seu favor quando você decide assumir o controle da sua própria mente. E tudo começa com uma simples escolha: a escolha de parar de pensar como alguém limitado e começar a agir como um vencedor. Porque no momento em que você decide que vai vencer, sua mente começa a procurar caminhos que antes pareciam invisíveis. E pouco a pouco, aquilo que começou como uma ideia na sua mente começa a se transformar em realidade. Então lembre-se sempre disso. Antes de vencer no mundo, você precisa vencer dentro de si. E tudo começa quando você decide agir como um vencedor.